Policial assedia o The Rock no aeroporto. Segundos depois, sua carreira está acabada. O envelope amarelado tremia nas mãos de Dwayne Johnson. Através das janelas embaçadas do apartamento, os últimos flocos de neve do inverno caíam sobre Los Angeles como uma despedida silenciosa. Ele encarava o remetente, Departamento de Segurança Aeroportuária, e sentia o peso das 52 semanas que havia passado lutando contra o sistema. Você não precisa abrir, disse sua assessora, que observava da poltrona gasta no canto da sala. Podemos simplesmente jogar fora e seguir em frente. Dwayne balançou a cabeça. A resposta oficial sobre sua denúncia de perfilamento racial no Aeroporto Internacional de Los Angeles estava ali, nas suas mãos. O mesmo tipo de abuso que havia testemunhado inúmeras vezes, mas que há um ano finalmente o atingira diretamente, expondo a realidade que muitos enfrentavam diariamente. Preciso saber, murmurou rasgando o envelope com dedos desajeitados. O telefone tocou, estridentemente insistente. Dwayne ignorou. Sua assessora moveu-se para atender, mas um olhar dele a deteve. O mundo podia esperar. Um ano inteiro esperando, por este momento, e agora a resposta estava a uma única folha de distância. Quando finalmente desdobrou o papel, seus olhos percorreram as linhas de texto burocrático e impessoal até encontrarem o resultado em negrito. O ar escapou de seus pulmões como se nunca mais fosse retornar. Arquivado por falta de evidências conclusivas. A frase ecoou no amplo apartamento. Sua assessora cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados de indignação. Mas Dwayne permaneceu estranhamente calmo, quase como se já soubesse. Talvez sempre soubesse. O som da campainha pareceu vir de outra dimensão, distante e irreal. Quando Dwayne abriu a porta, não esperava encontrar a jornalista investigativa ali parada, segurando uma pasta de documentos. A mesma jornalista que havia registrado o incidente no aeroporto há um ano, cujo vídeo se tornara viral, mas que havia desaparecido de sua vida há 6 meses, quando o caso começou a esfriar na mídia. Dwayne, Ele não deixou que ela terminasse. O papel da decisão ainda na mão, ele o ergueu como um escudo entre eles. Você soube antes de mim, não foi? Perguntou, a voz cortante como o vento gelado que entrava pela porta. Alguém do departamento ligou para você. Por isso está aqui. A expressão culpada da jornalista confirmou suas suspeitas. E naquele momento, enquanto a decisão que arquivava seu caso ardia em suas mãos como uma sentença de impunidade, Dwayne tomou a decisão que mudaria o curso de sua luta por justiça, derrubaria a barreira entre sua vida pública e privada. Porque, ironicamente, só agora, com uma injustiça oficialmente sancionada, ele finalmente enxergava o valor infinito de usar sua plataforma para algo maior que ele mesmo. 12 meses antes, Dwayne Johnson não pensava em abuso de autoridade ou em batalhas legais contra sistemas de segurança. Como cofundador de uma empresa de tecnologia de cibersegurança em franco crescimento e conhecido mundialmente por sua carreira prévia, ele vivia uma vida privilegiada e, em grande parte, protegida dos problemas que atingiam cidadãos comuns. Alto com físico imponente e um sorriso marcante que conquistava plateias, Dwayne tinha o hábito de manter a compostura mesmo nas situações mais estressantes. Um traço que desenvolvera ao longo de anos sob os holofotes e que o ajudava nos negócios. O que poucos em seu círculo próximo sabiam era que Dwayne vivia dividido entre 2 mundos. Durante o dia, mergulhava em reuniões corporativas e nos desafios de sua empresa. Nas horas livres, dedicava-se silenciosamente a causas sociais, sem publicidade, ajudando jovens de comunidades desfavorecidas a encontrarem caminhos profissionais longe da criminalidade. Em um voo particularmente cansativo de Dallas para Los Angeles, Dwayne conheceu o diretor de segurança, que meses depois interviria em seu favor no aeroporto. Eles conversaram brevemente sobre os desafios da segurança em espaços públicos e Dwayne mencionou sua preocupação com o tratamento diferenciado que certos grupos recebiam. A segurança eficiente não precisa ser discriminatória, explicou o diretor durante a conversa. É possível proteger as pessoas sem perfilar por aparência ou origem. Dwayne sorriu,
concordando com a visão, mas sentiu um aperto no peito. Havia testemunhado o oposto inúmeras vezes, quando viajava com amigos menos privilegiados ou famosos. Ele sabia, mas nunca havia sentido na pele, não até aquele dia que se aproximava. Enquanto sua carreira e empresa floresciam, Dwayne mantinha uma distância segura entre sua imagem pública e seu ativismo. Quando repórteres perguntavam sobre seu envolvimento com causas sociais, ele respondia com generalidades: "Acredito em devolver à comunidade. Todos merecemos oportunidades." Não mencionava os programas específicos que financiava, as histórias que conhecia, as injustiças que testemunhava. Foi seu assessor de imprensa, alguns meses antes do incidente, quem questionou essa escolha. Por que não torna público seu trabalho social? Poderia inspirar outros, argumentou durante uma reunião estratégica. Sua influência multiplicaria o impacto. Dwayne, revisando documentos para uma nova iniciativa, evitava o olhar insistente do assessor. Precisamente por isso, evito a publicidade. No momento em que eu associar minha imagem a essas causas, deixarei de ser Dwayne, o empresário ou o ex-atleta, e serei apenas mais uma celebridade usando causas sociais para marketing pessoal. A autenticidade se perderia. Seu maior receio, embora não admitisse nem para si mesmo, era que o público olhasse para suas ações e enxergasse apenas estratégias de relações públicas. A possibilidade de que seu trabalho genuíno fosse reduzido a manchetes oportunistas. A dualidade de sua vida se manteve por anos, até a manhã em que desembarcou no Aeroporto Internacional de Los Angeles, cansado após um voo de 5 horas vindo de Dallas. No movimentado terminal, enquanto aguardava sua bagagem, Dwayne se viu alvo da abordagem injustificada de um policial uniformizado que, sem explicação aparente, exigiu sua identificação. Surpreso com a atitude do agente, Dwayne levantou uma sobrancelha e questionou calmamente o motivo da abordagem. "Por que o senhor está me abordando? Todos nós estamos aqui esperando nossas malas." Sua voz, embora firme, não continha agressividade, mas a recusa do oficial em fornecer uma justificativa tornou a situação cada vez mais tensa. O clima no terminal mudou. Passageiros que antes estavam absortos em seus próprios afazeres passaram a prestar atenção ao conflito. Foi nesse momento que uma jornalista investigativa, conhecida por suas reportagens sobre casos de abuso e injustiça, aproximou-se e começou a registrar a cena com seu celular. A presença da jornalista, como um lembrete de que a transparência prevalece, fez o oficial hesitar brevemente, mas não o suficiente para mudar sua postura autoritária. Ele insistiu na apresentação da identificação de Dwayne, acusando-o de se enquadrar no perfil de um suspeito, sem dar qualquer explicação plausível. Foi apenas com a intervenção do diretor de segurança do aeroporto, coincidentemente, o mesmo que Dwayne havia conhecido durante o voo, que a situação se resolveu. O diretor questionou a escolha arbitrária do oficial, revisou a documentação apresentada e constatou que não havia irregularidades. Ordenou que Dwayne seguisse seu caminho e advertiu o policial sobre sua conduta. O episódio, que em poucos minutos ganhou proporções inesperadas, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, graças ao vídeo gravado pela jornalista. Comentários surgiam a todo instante, destacando a importância de se exigir responsabilidade dos agentes de segurança e de se lutar por mudanças que impeçam a repetição de situações semelhantes. Nos dias seguintes, enquanto a mídia fervilhava com o caso, Dwayne se viu no centro de uma tempestade que não havia provocado, mas que agora exigia seu posicionamento. Após uma intensa reflexão, ele decidiu utilizar o incidente como plataforma para uma discussão mais ampla sobre perfilamento racial e abuso de autoridade. Em uma entrevista exclusiva concedida à jornalista que registrara o incidente, Dwayne finalmente derrubou a parede entre suas vidas pública e privada. "O que aconteceu comigo é apenas um vislumbre do que muitos enfrentam diariamente", declarou. "A diferença é que tenho uma plataforma para falar sobre isso e pretendo usá-la." Nos meses seguintes, Dwayne transformou sua experiência pessoal em uma campanha pela responsabilização das autoridades.
ele contratou advogados para formalizar uma denúncia contra o policial e o sistema de segurança aeroportuária, deu voz a dezenas de pessoas que haviam passado por situações similares e financiou uma iniciativa para documentar e combater casos de perfilamento racial em espaços públicos. A jornalista tornou-se uma parceira nessa cruzada, investigando a fundo o histórico do policial envolvido no incidente e descobrindo um padrão de comportamento abusivo que havia sido sistematicamente ignorado por seus superiores. Juntos, eles construíram um caso que parecia sólido o suficiente para provocar mudanças reais. A resposta inicial das autoridades foi promissora. O oficial foi afastado temporariamente, uma investigação interna foi aberta e o diretor de segurança aeroportuária anunciou uma revisão dos protocolos de abordagem. Por alguns meses, parecia que a justiça seguiria seu curso. Então, gradualmente, o interesse da mídia diminuiu. Novas controvérsias tomaram os noticiários. O caso foi saindo das manchetes e a investigação começou a se arrastar. A jornalista, pressionada por sua redação para cobrir outras pautas, foi se afastando do caso. O último contato dela com Duane havia sido 6 meses atrás, quando informou que continuaria acompanhando a investigação, mas precisaria reduzir seu envolvimento direto. E agora, 1 ano completo após o incidente, o envelope em suas mãos confirmava o que Duane já suspeitava. O sistema estava protegendo os seus. A denúncia havia sido arquivada por falta de evidências conclusivas, apesar do vídeo viral dos depoimentos e de toda a documentação apresentada. "Você viu a decisão completa?" perguntou Duane, ainda segurando o papel à porta do apartamento. Sua assessora observava a cena da sala, tensa e silenciosa. A jornalista engoliu em seco. "Recebi uma cópia antecipada de uma fonte interna ontem à noite. Vim assim que confirmei sua autenticidade." E esperou até agora para aparecer, depois de meses de silêncio. "Estive investigando, Duane", respondeu ela, erguendo a pasta que carregava. "O arquivamento oficial é apenas a ponta do iceberg. Há um padrão sistemático de proteção a oficiais com condutas similares e descobri ligações entre o chefe de segurança aeroportuária e empresas de defesa que têm interesse em manter políticas de abordagem agressivas." Duane sentiu o papel tremer em suas mãos. A raiva inicial se transformava em algo mais complexo, uma sensação vertiginosa de derrota e possibilidades simultâneas. "Por que agora?" perguntou ele. "Por que voltar depois de tanto tempo?" "Porque a história não acabou", respondeu. A jornalista, ainda na soleira da porta, a pasta de documentos firmemente segurada em suas mãos. "Porque o arquivamento do seu caso pode ser o começo de algo maior, não o fim. Há outras pessoas dispostas a falar agora, outros casos documentados, um padrão que não pode mais ser ignorado." Duane sentiu o peso de 52 semanas, de luta, de barreiras erguidas por um sistema que se protegia, de frustrações acumuladas como uma planta venenosa. A ironia da situação não escapou dele. Agora que sabia que sua denúncia individual havia sido rejeitada, apresentava-se a oportunidade de transformá-la em algo muito maior. "Entre", disse finalmente, dando um passo para o lado. "Temos muito a conversar." Nas horas seguintes, enquanto uma rara neve persistente cobria Los Angeles, Duane e a jornalista analisaram documentos, conectaram pontos e elaboraram uma estratégia. Ela explicou que havia identificado pelo menos 20 casos similares no mesmo aeroporto nos últimos 2 anos, todos envolvendo o mesmo esquema de proteção institucional. "Não podemos mudar o resultado do seu caso individualmente", concluiu a jornalista. "Mas podemos usar sua visibilidade para expor o sistema como um todo. Uma reportagem especial, com todos os casos documentados, com seus rostos e nomes, apoiada por sua plataforma." Duane refletiu, sentindo o peso da decisão. "Isso significaria usar completamente minha imagem pública, algo que sempre evitei." "Às vezes, é exatamente isso que precisa ser feito", respondeu ela. "Sua voz tem peso. Pode abrir portas que permanecem fechadas para outros." Naquela noite, enquanto a nevasca incomum diminuía lá fora,
Algo mudou fundamentalmente em Duane. A decisão de arquivamento, que deveria ser o fim de sua luta por justiça, tornou-se paradoxalmente o início de uma nova forma de enxergar seu papel público. Se sua plataforma era privilegiada, como afinal são poucas, então precisava ser usada com responsabilidade e propósito. A primavera chegou a Los Angeles 3 semanas depois. Duane havia mergulhado integralmente no projeto com a jornalista, abrindo as portas de sua empresa e de sua vida pessoal para uma documentação minuciosa do caso e de sua transformação em ativista relutante. Nunca planejei ser o rosto de uma causa, confessou durante uma das longas sessões de entrevista. Sempre acreditei em trabalhar nos bastidores, sem chamar atenção para mim mesmo. E agora? Perguntou a jornalista. Agora entendo que às vezes é preciso usar todos os recursos que temos. Minha visibilidade é um desses recursos. O trabalho conjunto resultou em uma série de reportagens investigativas que expunham não apenas o caso individual de Duane, mas todo o sistema de proteção institucional que permitia que abusos similares continuassem acontecendo. A primeira reportagem, publicada exatamente 1 ano e 1 mês após o incidente original, causou um impacto significativo. Desta vez, porém, Duane não estava sozinho. 23 pessoas que haviam passado por experiências similares no mesmo aeroporto se juntaram à campanha, cada uma contando sua história, cada uma representando um fracasso do sistema em proteger os direitos básicos dos cidadãos. A resposta pública foi avassaladora. Organizações de direitos civis se mobilizaram, políticos prometeram investigações independentes e a mídia internacional repercutiu o caso como um exemplo emblemático dos problemas estruturais de perfilamento racial nos Estados Unidos. O ponto alto da campanha veio quando Duane e 5 das outras vítimas foram convidados para uma audiência pública no Congresso, diante das câmeras e dos representantes. Eleitos, ele finalmente contou sua história completa. Não apenas o incidente no aeroporto, mas também sua jornada de transformação pessoal. Passei anos acreditando que poderia fazer a diferença, trabalhando silenciosamente, mantendo minha imagem pública separada das causas em que acredito, declarou. O que aprendi neste último ano é que às vezes a mudança exige que usemos todas as ferramentas à nossa disposição, inclusive nossa voz pública. Sua fala foi seguida por depoimentos igualmente poderosos das outras vítimas, pessoas comuns, sem sua fama ou recursos, mas com experiências igualmente válidas e dolorosas. Juntos, eles apresentaram um retrato devastador de um sistema que falhava repetidamente em proteger os direitos mais básicos dos cidadãos. 2 semanas após a audiência, o Departamento de Segurança Aeroportuária anunciou uma revisão completa de seus protocolos e o afastamento preventivo de 3 diretores, incluindo o chefe de segurança investigado pela jornalista. Uma investigação federal foi aberta para apurar as denúncias de práticas discriminatórias sistemáticas. Para Duane, a vitória institucional, embora importante, era secundária comparada à transformação pessoal que havia experimentado. Ele finalmente compreendia que sua relutância em associar sua imagem pública a causas sociais havia sido, paradoxalmente, uma forma de privilégio, o luxo de escolher quando e como se posicionar. Em uma tarde particularmente ensolarada, Duane convidou a jornalista para um café em sua casa. No jardim espaçoso, com vista para a cidade que havia sido cenário de sua transformação, ele compartilhou seus planos para o futuro. Estou criando uma fundação, explicou, dedicada a fornecer recursos legais e apoio a vítimas de perfilamento racial e abuso de autoridade. Quero transformar minha experiência em algo que ajude outros que não têm minha plataforma ou recursos. A jornalista sorriu, visivelmente impressionada. Uma mudança e tanto para alguém que preferia trabalhar nos bastidores. Aprendi que existem momentos em que ficar nos bastidores é um privilégio que nem todos podem se dar ao luxo de ter, respondeu Duane. Às vezes é preciso estar na linha de frente, especialmente quando sua voz pode amplificar a de outros.
Nos meses seguintes, enquanto sua fundação tomava forma e as mudanças no sistema de segurança aeroportuária começavam a ser implementadas, Dwayne refletia frequentemente sobre como um momento de vulnerabilidade e injustiça havia se transformado no catalisador para uma mudança tão profunda em sua vida. O caso individual que havia sido oficialmente arquivado por falta de evidências conclusivas, agora era citado em livros de direito, discutido em faculdades de jornalismo e usado como exemplo em treinamentos de sensibilização cultural para agentes de segurança. A derrota aparente havia se transformado na semente de uma vitória muito maior. Em uma manhã de verão, quase 2 anos após o incidente original, Dwayne recebeu outro envelope oficial. Desta vez, do Departamento de Justiça, informando que, após a investigação federal, o caso havia sido reaberto e o oficial envolvido no incidente original enfrentaria processo administrativo e possíveis consequências criminais. Dwayne sentou-se em seu jardim, o envelope aberto em suas mãos, e refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. O caminho havia sido longo e muito diferente do que imaginara, mas cada passo, mesmo os dolorosos, havia sido necessário. O telefone tocou interrompendo seus pensamentos. Era a jornalista. "Viu as notícias?" perguntou ela, a voz animada. "O caso foi reaberto." "Acabei de receber a notificação oficial", respondeu ele, olhando para o envelope em suas mãos. "Como se sente?" Dwayne observou a cidade que se estendia abaixo, o aeroporto visível ao longe como um pequeno labirinto de pistas e terminais. O local onde tudo começara, agora transformado pelo poder da persistência e da voz coletiva. "Sinto que estamos apenas começando", respondeu ele. "Há muito mais trabalho a fazer." Quando desligou o telefone, Dwayne não pôde deixar de sorrir. O peso das aparências, tanto as que levaram ao perfilamento, quanto as que ele mesmo havia cultivado em sua vida pública, finalmente havia se transformado em algo mais leve, mais autêntico. Em seu lugar, crescia a certeza de que o verdadeiro poder não estava em permanecer intocado pelos problemas do mundo, mas em usar cada experiência, mesmo as injustas, como uma oportunidade para criar mudanças significativas. E isso, descobriu Dwayne, era mais que suficiente. Contagem final. 14.994 caracteres.